E a minha resolução de começo de ano é publicar um vídeo por semana neste canal. Ué, você tá rindo do quê? Salve galera, eu sou o Dan Falter e feliz ano novo pra vocês. Vamos começar 2023 falando de coisas boas. É por isso que eu separei aqui as 5 melhores séries literárias de 2022. Lembrando para vocês que por série literária eu considero séries que foram adaptadas de livros, mas também de quadrinhos. Eu faço isso porque senão eu não teria séries suficientes para colocar aqui. E porque quadrinho é literatura. Se você tem preconceito com isso, sai desse vídeo já, porque quadrinho é literatura sim. Vambora? Começando com o 5º lugar da nossa lista, eu vou ter que fazer aquele ufa, porque eu realmente achei que essa série ia ser bem fraquinha, mas ela ainda bem ficou muito boa, ficou bem acima da média, não ficou perfeita e por isso veio aqui para o nosso 5º lugar. Eu estou falando de Os Anéis do Poder, lá da Amazon Prime. E antes de eu falar um pouquinho mais sobre as séries, aquele lembrete esperto que sim, eu vou dar alguns spoilers das séries comentadas aqui, então se você não assistiu, corre lá, dá uma assistidinha, vê o que você acha, depois você volta aqui para ver a minha opinião, beleza? Os Anéis do Poder é aquela série que parece que não precisava ser feita, porque O Senhor dos Anéis deixou uma marca muito forte em todo mundo que assistiu, que viveu aquela época. Foi uma série fantástica, que conseguiu adaptar 3 livros fantásticos. Porém, logo depois, quando veio O Hobbit, a gente já ficou meio com o pé atrás, porque o pessoal deu aquela exagerada, não precisava fazer 3 filmes, inventaram aqueles anão com pouquinha barba, anão com elfo, umas coisas bem estranhas. Então ficou ainda legal, mas ficou um pouco abaixo da média. E é por isso que quando a gente vê as primeiras imagens, os primeiros trailers de Os Anéis do Poder, eu acho que todo mundo ficou desconfiado que o negócio não ia ficar legal. Mas quando a série veio, a gente assistiu ali um capítulo, outro, meio desconfiado. E sim, eles conseguiram contar uma boa história, uma história interessante. Uma história que sim, se conecta com o mundo do Senhor dos Anéis, que vai vir lá pra frente. Então acabou dando aquele sentimento de ufa, ainda bem que eles conseguiram fazer algo satisfatório. Porém, essa série ficou devendo algumas coisas pra gente. Ela teve muitos núcleos de personagem. E isso acabou sendo um problema para a própria série, porque ela precisou apresentar todos esses núcleos pra gente, para depois poder fazer as interações. Então a gente vai ter o núcleo dos elfos, o núcleo dos anãos, o núcleo dos humanos, o núcleo dos hobbits, que lá eles chamam de Harefoots, mas para mim vai ser sempre hobbit. A gente tem o núcleo dos orcs, e assim vai. Então, para você juntar tudo isso daí de uma forma coesa e explicar o que está interagindo com o que, demora um pouco. Então a gente fica um pouco perdido ali nos primeiros episódios da série, ela parece não ter muito ritmo. Mas depois as coisas vão se encaixando e a gente aceita. Outra coisa que eu achei que ficou faltando para essa série, ser um pouquinho melhor e não ficar só no 5º lugar por aqui, foi orçamento. A impressão que a gente tem em alguns momentos é que faltou grana para fazer certas coisas. Quando a gente vê, por exemplo, a parte dos anões, a parte dos hobbits, a parte dos orcs, eu achei que os cenários ficaram bem condizentes, você consegue comprar, mesmo com um CG mais ou menos, eu acho que dá pra ir. Mas quando a coisa chegou ali na parte dos elfos, e principalmente na cidade de Númenor, a coisa ficou devendo bastante. As imagens que a gente tem da cidade de longe, elas até convencem, é um CG legal, elas conseguem passar uma grandeza. Porém, quando eles vão para os atores interagindo, para os atores andando dentro da cidade, a cidade parece muito pobre. Parece simplesmente eles pegaram um boteco na Turquia, penduraram umas bandeiras, vestiram o pessoal ali com roupa antiga e filmaram. Então não consegue passar pra gente uma coisa muito grandiosa. Em vários momentos eu fiquei com uma sensação de novela na Record. Então eu acho que realmente faltou orçamento nessa parte. Isso podia ser melhorado. Outra coisa que também parece ter faltado orçamento foi no casting. Quando a gente vê os atores e atrizes escolhidos, a gente vê algumas escolhas, no mínimo, duvidosas. Atores e atrizes que não casaram muito bem com os papéis, principalmente no caso dos elfos. Algumas pessoas reclamaram do Arundil por ser um elfo negro, e ali eu não vi nenhum problema. O Arundil, na verdade, foi um dos que ficou melhor, porque quando a gente pensa em elfo, a gente pensa em criaturas grandiosas, em criaturas que quando elas entram na sala, todo mundo presta atenção. Eles são quase imortais, eles são superpoderosos, eles são lendários.
E eles acabaram usando uns atores meio franzinos, meio pequenininhos. Então você pegar simplesmente um humano e fazer uma orelhinha de borracha e falar que isso aqui é um elfo, eu acho que não convenceu. Eu acho que eles tinham que ter usado atores mais altos, mais imponentes, assim como eles tinham feito lá no Senhor dos Anéis. Se você reparar no pessoal escolhido, é um pessoal mais parrudão e tal. Aquele rei dos elfos parece mais um comediante. Você fica olhando pra ele e fala, esse cara vai fazer uma piada, esse cara vai fazer uma piada. E você acaba não conseguindo levar ele a sério. Inclusive a moça que faz a Galadriel, ela tem uma cara meio retorcida, uma cara meio estranha, parece que ela está sempre segurando um peido. Então você olha pra ela e fala, solta logo esse peido, mulher. Então quando a gente junta as coisas boas e ruins desse seriado, a gente sim, tem aquele ufa porque ele ficou acima da média, mas a gente tem, como vocês viram, várias coisas que poderiam e talvez ainda fiquem na segunda temporada bem melhores. O nosso quarto lugar vai mais um ufa, porque depois do que Game of Thrones fez com a gente, com aquele final tenebroso, muita gente estava morrendo de medo de que a Casa do Dragão ia ser uma grande porcaria. Mas pelo menos nessa primeira temporada eles conseguiram fazer um trabalho muito bom. Eles pegaram tudo aquilo que tinha de bom em Game of Thrones, as intrigas palacianas, as mortes, os nascimentos, os casamentos, aquele novelão medieval que a gente adora, e eles transportaram tudo isso para contar a história ali da Casa Targaryen e de como o reino foi disputado entre eles. Pelo menos nessa primeira temporada a série ficou bem legal, eu gostei bastante das atuações, ao contrário do que eu falei em Senhor dos Anéis. A gente vê que o elenco foi mais bem escolhido, nem atores e atrizes melhores ali, tanto na primeira parte quanto na segunda, já que existe ali um salto temporal. Então, mesmo as crianças, a gente vê que eles estão mandando muito bem. Se não são grandes atores, estão sendo bem dirigidos. Então a série conseguiu deixar a gente bem tranquilo. Porém, o que foi prometido pra gente é que haveriam dragões. E nessa primeira temporada ainda não tem muitos dragões, porque a série se preocupa em mostrar primeiro o que está acontecendo com a galera, quem vai ficar com o dragão X, quem vai ficar com o dragão Y, e os dragões foram prometidos para a segunda temporada. Então, apesar da série ter ficado bem legal, eu acho que ela vai chegar ali no seu ápice quando entrarem os dragões. Então, por enquanto, vai só para o quarto lugar. Tá gostando do vídeo? Então aproveita e deixa aquele like pra gente, porque isso ajuda muito no engajamento do canal. Quando você deixa o seu like, o YouTube pensa, esse vídeo é bacana, e ele mostra para mais pessoas, e eu consigo chegar para mais gente. E por que eu preciso disso? Porque eu quero mais inscritos. Eu tenho a meta nesse ano de chegar em 1000 inscritos. Parece pouco, mas não tá fácil não. Então eu preciso da sua ajuda. Deixa o seu like, seu engajamento. Comenta lá embaixo se você puder. E claro, se você não for inscrito ou inscrita ainda, faz já a sua inscrição, porque isso me ajuda muito. Ah, você já faz tudo isso, já me conhece de longa data. Como você pode me ajudar? Você pode me ajudar comprando os meus livros. Sim, se você não sabe, eu, Dan Falter, também sou escritor. Então eu vou deixar aqui embaixo os links das minhas obras já publicadas lá na Amazon. Você pode pegar o seu e-book, ler e não esquece de deixar depois a sua opinião do que você achou dos meus livros. Ah, mas você quer um livro físico, autografado? Não tem problema, resolvo também. Meu e-mail está lá embaixo, só entra em contato comigo, eu te mando o livro com autógrafo, a gente conversa certinho, beleza? E vamos para o nosso terceiro lugar, porque esse é o quarto e o quinto, trouxeram um ufa. O terceiro lugar eu não esperava absolutamente nada, eu não sabia o que esperar. E quando eu comecei a assistir, eu fui pego realmente de surpresa, porque foi uma das melhores séries do ano e vinda de quem a gente menos esperava, que é a DC. Se você viu o meu vídeo de piores séries do ano passado, você viu que eu falei de duas séries da Marvel e as duas nos primeiros e segundos lugares. Mas agora nós temos uma série da DC aqui no grupo dos melhores. O que está acontecendo com o mundo, gente? Está virando de ponta cabeça? Que mundo é esse que a DC faz uma das melhores séries e a Marvel faz as piores? Alguma coisa está muito errada. Mas foi o que aconteceu. Pacificador é uma série tão boa, mas tão boa, que você não consegue pular nem mesmo a abertura. Sabe aquele botãozinho, pular a abertura, que todo mundo clica? Você não vai fazer isso com o Pacificador. Porque a abertura é tão ridícula e tão divertida que você quer reassistir ela, não importa, 8, 9, 12 vezes, porque ela é muito legal. E o que ela faz aqui é pegar um personagem que ninguém conhece e até por isso não está preso a um histórico para criar muito bem em cima. Ótimo trabalho do James Gunn, pegando aqui um anti-herói e mostrando pra gente que sim, ele é um babaca, ele é um idiota, ele é violento, mas vamos descobrir que ele não tem um coração ruim.
ele é o resultado do mundo que o criou. Assim como vários de nós somos resultado do mundo que nos cria. É lógico que nós temos um caráter que acaba pendendo mais para lá ou mais para cá, mas é o mundo que nos molda basicamente. E é isso que é mostrado nesse seriado. A gente vai ter esse cara que a gente vai adorar odiar, mas com o tempo a gente começa a gostar de verdade dele, porque a atuação do John Cena, que é um daqueles atores ruins, mas que dependendo do papel fica bom, funciona muito bem aqui. E ele é muito assessorado por vários atores e atrizes bem interessantes e por um roteiro muito interessante também. Acrescente aqui as músicas heavy metal dos anos 80, piadas de bom gosto colocadas no momento certo e um roteiro bastante maluco, mas que tem coesão do começo ao fim. E você vai ter uma série que vai valer cada minuto do seu tempo. Assista Pacificador, a melhor série de super-herói de 2022. E para o nosso segundo lugar vai vir aqui uma grande surpresa, porque essa é aquela série que quando a gente viu o nome publicado ali pela Disney, todo mundo falou assim, não precisa fazer essa daí não, pula, vamos ver aquelas outras. E acabou que as outras séries como Boba Fett e Kenobi foram bastante ruins e justamente Andor foi muito boa. Tão boa que veio parar aqui no nosso segundo lugar. Mas o que Andor tem que as outras séries não têm? E a resposta é simples, meu amigo, minha amiga. Andor tem roteiro. O pessoal às vezes faz filmes e séries cheios de efeitos especiais e contratam os melhores atores e atrizes e diretores famosos e fazem um roteiro lixo. Andor não só tem um bom roteiro, como tem um roteiro que vai se reinventando. Eu digo isso porque a série tem um formato bem diferente daquilo que a gente está acostumado. Normalmente durante uma temporada é apresentado pra gente um problema. Um problema que a heroína ou o herói vai ter que resolver ou tentar resolver durante essa primeira temporada. Mas aqui em Andor a gente tem 3 arcos separados. Então ali nos primeiros 4 episódios mais ou menos, a gente vai ter um arco. A gente vai conhecer quem é o Andor, o que ele está fazendo, por que ele está fugindo. E logo em seguida a gente é apresentado a um segundo roteiro, onde praticamente todos os personagens, exceto o Andor, são trocados. Então a gente fica um pouco assim meio estranho, mas aquela sensação de renovação, de ter uma nova temporada dentro da temporada, é muito interessante e faz você querer continuar assistindo. E aí, quando aquele arco termina, você pensa assim, mas já terminou a temporada? E você vê que não, ainda estamos no meio da temporada, porque a partir daí é mostrada uma série de consequências desse arco e vamos para outro subarco e assim por diante. Então é uma série que ela rapidamente troca os acontecimentos e ela sempre mantém você interessado. Para melhorar, essa série não fica indo buscar sabre de luz, Luke Skywalker, Darth Vader e outros materiais que já estão cansados. Ela mostra pra gente que sim, ela se passa nesse mundo, mas ela está concentrada nela mesma, nos acontecimentos ali daquele mundinho. E para melhorar, ela vai ter muitos personagens interessantes. Em todos os núcleos, a gente vai ter vários personagens com os quais a gente se importa e com os quais a gente vê que vão ter papéis importantes na história. Então quando a gente vê aquele personagem a gente fala, as ações desse cara, as ações dessa mina ainda vão gerar consequências lá na frente. Então foram abertos vários plots muito interessantes. E pelo menos nessa primeira temporada ficou excelente. Vamos torcer agora para que na segunda temporada, com essas amarrações todas, fazendo a série depender delas, a gente não se perca e continue tendo o ótimo trabalho. E que série então vai para o nosso primeiro lugar? Lembra que eu fiz um ufa lá no quinto e no quarto lugares? Bom, gente, aqui eu tenho que fazer um enorme ufa. Porque sim, nós estamos falando de Sandman, de Neil Gaiman, que foi feito primeira temporada pela Netflix. Mesma coisa, quando eu vi as primeiras imagens, os primeiros trailers dessa série, eu fiquei entre amedrontado e quase revoltado, porque eu sempre achei que isso daqui era uma obra impossível de ser adaptada. É um quadrinho muito difícil, muito filosófico e que não segue ali as ações de uma pessoa. Esse quadrinho vai ter histórias que vão seguir muito separadas umas das outras. Por mais que o Sandman seja um elemento de ligação entre elas, os personagens vão ter que trocar rapidamente. Por exemplo, lá no primeiro arco, quando o Sandman está preso lá dentro daquela bolha, isso vai acontecer décadas atrás. Então os personagens que vão aparecer naquele pedaço são só daquele pedaço. Um ou outro vão aparecer velhinhos depois, mas basicamente é isso.
Então você tem que trocar rapidamente esses personagens. E eu sempre pensava, a galera não vai conseguir entender isso e vai acabar ficando uma série ruim. Eles vão acabar só pegando um Sandman lá e colocando ele para resolver um monte de missão ridícula, como fizeram, por exemplo, com Lucifer, vai fazer aquela galhofa ali do cara resolvendo casos criminais, que acabou fazendo um baita de um sucesso. Mas não estamos aqui para falar de Lucifer, apesar de ser também uma derivada ali do Neil Gaiman, estamos para falar de Sandman. Bom, a série acabou trazendo praticamente tudo que a gente tem aqui no gibi. Algumas das cenas são praticamente transcrições do que a gente tem aqui. São praticamente não, são transcrições do que a gente tem aqui, porque as falas são iguais, os ângulos de câmera são os mesmos. Então, essa é uma adaptação extremamente fiel. E como vocês me conhecem, eu sou bastante purista quanto a adaptações, eu acho que elas precisam ser fiéis às obras originais. Ah, não, então você acha que a gente tem que copiar e colar? Não, muito pelo contrário. A partir de agora, sempre que alguém for me consultar sobre uma adaptação e eu quiser explicar como você tem que fazer, eu posso mostrar Sandman para a pessoa. Porque eu posso mostrar que, sim, a gente precisa fazer algumas adaptações. Por exemplo, lá na história do Caim e do Abel, o Sandman precisa de um objeto que está com eles, porque ele precisa desse objeto para recuperar parte do seu poder. No quadrinho, isso é feito usando ali um pergaminho, uma coisa bem simples e sem muita emoção. E na adaptação para a tela, eles colocam isso na forma de uma criatura viva. Então, para o Caim e o Abel, a perda de um papel é uma coisa que, tudo bem, você substitui. Mas a perda de uma criatura viva, ali de um bichinho de estimação, é uma coisa muito pesada, é uma coisa que qualquer um de nós sentiria quando alguém chega e fala assim, olha, eu vou ter que levar o seu cachorro embora. Você está maluco? Você vai levar meu cachorro embora? Não, não vai levar não. Então, esse tipo de adaptação, ele aproveita sim a ideia original, mas ele engrandece a cena. E a gente saber que o próprio Neil Gaiman está ali, dando todo o direcionamento para que a série siga assim as ideias dele, a gente pode dar aquele enorme ufa. Outras adaptações foram necessárias por falta de direitos. Sim, caso você não tenha feito a conexão, Sandman pertence ao universo da DC, portanto, ao Warner Brothers. Que raios que Sandman está fazendo na Netflix? Eu não sei, Warner, mas vocês estão perdendo dinheiro lançando coisa ruim e vocês poderiam estar lançando isso aqui. Aí a Netflix vai lá, compra os direitos de vocês e lança esse seriado maravilhoso. É realmente, demitam quem deixou isso escapar para o concorrente. Mas eu estava falando isso porque muitas pessoas reclamaram que o John Constantine, personagem bastante conhecido aí, foi transformado em Joanna Constantine. Uma adaptação que muita gente foi lá e ficou reclamando no Twitter. Ah, é lacração, trocaram um homem por uma mulher, que horror. Mas isso precisou ser feito porque o John Constantine não pode ser usado. Ele é um personagem da DC e ele não tem o direito dele adquirido aqui para o mundo de Sandman. Então a solução foi usar a Joanna Constantine, que é uma antepassada dele e que sim aparece no gibi. Então essa é uma adaptação que foi necessária e ficou legal pra caramba, acabou não prejudicando em nada a história. Então é legal que as pessoas às vezes reclamam de coisas e elas não vão pesquisar para ver por que aquilo aconteceu. Então antes de sair dizendo que fulano quis fazer isso de um jeito, que ciclano quis fazer aquilo de um outro, dá uma pesquisadinha melhor, vai ver se a sua ideia realmente condiz com a verdade antes de sair criticando. Como eu falei para vocês, as adaptações aqui em Sandman foram necessárias e uma delas foi colocar um vilão que vai passando por toda a trama. Já que, como eu falei para vocês, as histórias aqui são muito separadas. O Gaiman simplesmente conta uma história, fecha aquilo e vai para outra. E o elemento em comum é o Sandman e ali os Perpétuos, os irmãos dele. Para colocar isso numa série, pode ficar faltando um pouco de ligação. Então eles resolveram usar o Coríntio. Um vilão que aparece sim aqui no quadrinho, mas não da forma como aparece na série. Na série ele acaba sendo também um elemento de ligação entre os episódios. Uma adaptação que ficou legal sim. Porém, essa adaptação é uma das que teve um dos pequenos problemas aqui para a série. O vilão nos quadrinhos é um vilão sedento de sangue, implacável, mortal e assustador. Porém lá na série ele acabou ficando um cara bastante carismático, bastante charmoso, ele pega todo mundo que ele quer, e isso acaba não condizendo um pouco com o que deveria acontecer aqui. E daí vem o único, talvez, defeitinho dessa série. Ela funciona muito bem em nos mostrar a parte fantástica, a parte do sonho e todas as emoções positivas que a gente encontra aqui em Sandman. Mas Sandman não é uma obra apenas de
emoções positivas. É uma obra que mostra pra gente o lado bom e o lado ruim das coisas. E talvez aqui a série tenha falhado um pouquinho. Eu acho que eles ficaram com medo de colocar algumas coisas um pouco mais aterrorizantes, um pouco mais macabras que a gente vai ter nesse gibi, e eles deram uma suavizada. Então a série funciona muito bem para nos mostrar as coisas boas, mas nem tanto para mostrar as coisas ruins. Outra coisa que eu gostei bastante nessa série foi o elenco. Eu achei que o elenco está funcionando muito bem, alguns atores conhecidos, algumas atrizes mais famosas, para puxar isso para cima, fazendo aquele mix com o pessoal mais novo. Destaque aqui, claro, a maravilhosa Gwendoline Christie como Lucifer. Se você não conhece essa atriz, ela foi a Brienne de Tarth lá em Game of Thrones e ela também é a diretora Wes lá em Wandinha. Então preste atenção nessa atriz, ela é muito boa e ela ainda vai render grandes obras aí no futuro. Bom, gente, esse foi o nosso top 5 de melhores séries para começar o ano com o pé direito. E para começar o ano com o pé direito, eu gostaria que você deixasse o seu comentário lá embaixo. Você gostou desse top 5? Concorda com as séries que eu coloquei aqui? Que séries que ficaram faltando? Comenta aí, eu leio sempre, respondo quando possível. Lembrando que esse ano eu vou fazer um esforço para que sim, a gente tenha vídeo toda semana. Então o seu engajamento vai me ajudar, vai me impulsionar a conseguir complementar essa meta, beleza? Um abraço para todo mundo e até semana que vem.